Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui a trabalhar sobre as equações de segundo grau e hoje nós vamos identificar aí relações que existem entre os coeficientes e as raízes de uma equação de segundo grau. Não esqueçam de fazer a leitura lá do livro, da página 217 e também realizar os exercícios do 1 ao 3, lá da página 218. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro de tudo, então, aqui, pessoal, nós vamos identificar a soma das raízes de uma equação do segundo grau. Então, assim, quando nós resolvemos uma equação do segundo grau, nós identificamos duas raízes, né? Quando essa equação possui discriminante maior que zero, duas raízes diferentes, lembram disso? Então, nós encontramos lá duas raízes, que são diferentes, mas também podem ser iguais quando o discriminante for igual a zero. Ao somar essas duas raízes, nós obtemos um valor, né? Somando essas duas raízes. Então, nessa aula de hoje, nós vamos identificar como nós podemos calcular a soma e depois o produto das raízes de uma equação sem a necessidade de resolver a equação toda vez, tá? Então, prestem bastante atenção aí. Então, nós temos aí uma equação de segundo grau no formato genérico, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, como que a gente resolve uma equação de segundo grau? Tem vários caminhos e um deles é pela fórmula resolutiva. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, a resolução, né, encontrar as raízes dessa equação é o mesmo que você fazer x igual a menos b mais ou menos, raiz quadrada de b² menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes a, correto? Isso é a fórmula resolutiva. Quando nós estamos desenvolvendo a fórmula resolutiva, vocês identificam que a gente sempre vai considerar lá no final as duas possibilidades, né? Para a soma e depois para a subtração, que é o que a gente normalmente chama lá de x' e x duas linhas, né? x1, x2, enfim, as duas raízes. Então, aqui a gente entende também que desmembrando essa fórmula resolutiva, nós temos as duas raízes da nossa equação genérica, que é o quê? É a parte positiva, a parte que soma, e a parte que subtrai aqui. Então, o que a gente fez? A gente só desmembrou para as duas raízes, né? Para as duas possibilidades de resposta. Então, a gente considerou a parte que soma e depois a parte que subtrai. Os coeficientes aqui, a fórmula continua do mesmo jeito, ok? Como nós queremos identificar qual é a soma das raízes, então nós vamos somar essas duas raízes. Então, isso aqui, pessoal, é uma das raízes da nossa equação genérica. E isso aqui é a outra equação da nossa raiz, é a nossa raiz da equação genérica. Então, ao somar essas duas raízes, nós obtemos aqui menos b mais raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a mais menos b menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Somei aqui as duas raízes. Agora, nós vamos operar essa adição de fração. Como os denominadores são iguais, nós simplesmente repetimos eles e vamos para a adição dos numeradores. Então, observem aqui que nós temos menos b, eu consigo juntar com esse menos b, né? Menos b mais menos b resulta em quê? Em menos 2b. E essa parte aqui da raiz, eu consigo juntar com essa parte da raiz que são iguais, né? As raízes ali são iguais. Só que uma está somando e a outra está subtraindo. Então, se eu tenho raiz quadrada de b² menos 4ac menos raiz quadrada de b² menos 4ac, vai zerar, né? Um está positivo, o outro está negativo, juntando ali zero. Então, nós chegamos em simplesmente, ao somar essas duas raízes, em menos 2b sobre 2a. E é claro que aqui nós conseguimos ainda simplificar a fração. Então, esse 2 com esse 2, 2 dividido por 2 é 1, né? Simplifica. Fica simplesmente menos b sobre a. E aqui nós compreendemos, então, que a soma das raízes de uma equação do segundo grau sempre será obtida fazendo o coeficiente b negativo sobre o coeficiente a, ou seja, menos b sobre a sempre vai nos dar a soma das raízes, sem a necessidade de nós termos que resolver a equação e daí somar as raízes. Então, aqui é uma forma mais rápida, é uma relação que vocês vão utilizar bastante aí
para frente. Então, gravem, anotem esse passo a passo e, extremamente importante, anotem essa relaçãozinha, então, que a soma das raízes é menos b sobre a. Agora, vamos para o produto das raízes. Então, nós vamos fazer a mesma coisa lá que nós fizemos para a soma, só que nós vamos multiplicar, então, as raízes, né? Então, nós temos ali que a raiz dessa equação de segundo grau é dessa maneira, separando as duas raízes, né? Uma somando e a outra subtraindo. E agora, vamos fazer o produto dessas duas raízes, a multiplicação das duas raízes. Então, vamos começar aqui, pessoal, com a multiplicação dos denominadores. Então, 2a vezes 2a é simplesmente 4a quadrado. Aí, agora, nós vamos multiplicar menos b mais essa raiz por menos b menos essa raiz. Aqui, nós podemos fazer toda a distributiva bem passo a passo, ou nós podemos lembrar lá dos produtos notáveis. Lembram quando a gente multiplica um elemento, digamos assim, uma soma por uma diferença? O que acontece? O que resulta nisso? Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui nós temos o menos b igual nos dois, e essa segunda parte igual nos dois, só que um está somando e o outro subtraindo. Então, conteúdo lá do comecinho do ano. Quando isso acontece num produto, é só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Espero que vocês tenham lembrado disso. Então, fazendo o quadrado do primeiro termo, nós temos aqui menos b ao quadrado. Menos b ao quadrado fica b ao quadrado positivo, lembrando o jogo de sinal lá. E fazendo agora o segundo ao quadrado, então vai ficar menos b quadrado menos 4ac. Por quê? Ao fazer o quadrado de uma raiz quadrada, lembram que o expoente pode ser cortado com o índice da raiz, né? Simplificado. Então, nós eliminamos a raiz ali. Então, sobrou apenas b quadrado menos 4ac aqui dentro do parêntese, que nós temos que fazer jogo de sinal com esse menos que está lá fora. Então, b quadrado menos b quadrado, zerou, elimina o b quadrado. E agora, esse menos com esse menos, fazemos jogo de sinal. Então, fica 4ac positivo. Por isso, aqui ficou simplesmente 4ac sobre 4a quadrado. Essa fração aqui, nós podemos simplificar. Então, esse 4 com esse 4 simplifica, corta. E esse a de cima com esse a quadrado de baixo, o que acontece? A gente pode cortar e vai ficar simplesmente a embaixo, porque o a quadrado tem o maior expoente aqui, né? Então, a gente consegue cortar um com um de baixo, sobra apenas um a. Aqui a prof acabou ficando em cima do finalzinho da resposta. Mas, então, simplificando essa fração, nós temos que o produto das raízes de uma equação de segundo grau é simplesmente c sobre a, ok? Então, aqui nós temos o resuminho, anotem esses resumos, anotem essas relações, que elas são muito importantes. Então, a gente consegue compreender aqui que a soma das raízes de uma equação de segundo grau sempre será menos b sobre a, e o produto das raízes de uma equação de segundo grau sempre será c sobre a, em que a, b e c são os coeficientes lá da nossa equação de segundo grau. Ok? Então, agora nós vamos fazer alguns exemplos para nós entendermos como que a gente procede ali na resolução envolvendo essas ideias aí de soma e produto das raízes, ok? Então, vamos lá, gente. Eu quero calcular a soma e o produto das raízes da equação meio x quadrado mais x menos 2 terços igual a zero. Então, primeiro de tudo, nós não vamos resolver a equação, descobrir quais são os valores de x. Não vamos fazer isso. Nós vamos utilizar a relação lá da soma e o produto com os coeficientes. Então, nós sabemos que a soma das raízes de uma equação de segundo grau sempre será menos b sobre a. Então, nós temos que identificar aqui na nossa equação quem é o b e quem é o a. Coeficiente b é aquele que acompanha o x. Então, quem é aqui o coeficiente b? É o número 1. Quem é o coeficiente a? É o que acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso, é 1/2. Sendo assim, a soma dessas raízes dessa equação vai ser o quê?
menos o B, então menos 1, sobre o A, que é 1/2. Resolvendo essa operaçãozinha aqui em que eu tenho divisão de fração ou fração de fração, lembram que a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Então, nós ficamos com a soma sendo menos 1 vezes 2 sobre 1. E assim, a soma, então, vai ser simplesmente menos 2, né? Menos 1 vezes 2, menos 2 sobre 1, simplesmente menos 2. Então, ao fazer a soma das raízes dessa equação, nós identificamos que o resultado é menos 2. E o produto como vai ser? O produto sempre é o coeficiente C sobre o coeficiente A. Quem é o coeficiente C aqui? Menos 2/3. Então, o produto vai ser o quê? Menos 2/3 sobre A, que é 1/2. Então, o A aqui é 1/2. Fazendo o mesmo processo aqui anterior de conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, nós obtemos aqui, então, menos 2/3 vezes 2 sobre 1. Resolvendo essa multiplicação, 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 1 é 3. Chegamos que o produto dessas raízes é menos 4/3, tá certo? Então, observem que aqui nós não calculamos as raízes da equação. Tenham atenção quanto a isso. Nós não descobrimos qual é o valor de x nessa equação. Nós fizemos direto, utilizando a relação com os coeficientes, a soma e o produto, pessoal. Então, esse é um atalho mais rápido, até para ajudar vocês. Vamos imaginar lá em um vestibular que peça o produto e a soma das raízes, você não precisa desenvolver toda a fórmula resolutiva, descobrir quais são as raízes, depois somar, depois multiplicar. Não precisa de todo esse processo. Você já pode ir direto para a relaçãozinha aqui, ok? Então, é o seguinte, gente, nós vamos separar essa aula em duas partes. Então, encerra aqui a nossa parte 1. Daremos sequência na parte 2, resolvendo mais exemplos bem importantes para embasar vocês aí na resolução depois dos exercícios lá do livro, combinado? Então, espero vocês para a parte 2.